E aí, pessoal, aqui quem vos fala é o Bima. E a Jane. Então, rola a vinheta. É isso aí, pessoal. Hoje a gente está tendo a honra de ter aqui com a gente a nossa prefeita aqui da cidade de Potirendaba, a prefeita Gislaine. Olá, Bima. Olá, Jane. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E a gente começa, Gi, a gente gosta de explicar um pouquinho. Nós não somos repórteres, a gente faz um bate-papo mesmo. Então, eu espero que você goste aqui, né, da nossa abordagem. Eu queria pedir para você, qual que é a sua cidade natal? Eu nasci em Potirendaba, nasci em Poti. Aqui mesmo? Nasci aqui em Poti. Eu de verdade, eu não sabia. Sim, nasci aqui. E como era a Gi quando criança? Olha, ontem eu estava recebendo a dona Elza Casella. Ela foi professora por 25 anos, diretora por 25 anos. Uma pessoa notável aqui na cidade. Vale a pena um dia vocês baterem um papo com ela. E aí ela estava dizendo que eu estudei, inclusive, com o filho dela por muitos anos. Ela acompanhou, né, como diretora, como minha professora. E como eu era tímida. Então, ela falava assim que... Ela falou ali no gabinete para as pessoas que estavam lá. Ela era muito tímida, muito quietinha. Eu sempre fui muito tímida na escola. Aquela criança que não abria a boca, aquela criança que tinha vergonha de tudo. Se tivesse que ir lá ler uma poesia, uma redação, eu morria de vergonha. Fazia de tudo para não ir. Negociava com a professora para não ir. Eu tinha muita dificuldade de falar, ficava muito vermelha. Fui aquela criança que sofreu bullying, né? Porque era magrinha, miudinha, quietinha. Sofri muito bullying durante a infância, na adolescência também. E aí ela fala que hoje, ela fala assim, não acredito que você virou prefeita. Eu falo, nem eu. Porque as pessoas que são mais retraídas, todo mundo acha que vai ser sempre mais retraída, né? A tal da timidez é um problema, né? Tem sempre um espertinho, né? A mais espertinha da classe, os mais, né, moderninhos, não sei o quê. E o tímido acaba sofrendo um pouco. Só que geralmente são os mais inteligentes também, né? Não, mas tem muito estudo sobre isso mesmo, né? Eu queria que você contasse pra gente aqui um pouco da tua história. Desde quando você começou profissionalmente até chegar aqui hoje. Como que foi essa escada, né? Porque é uma escada isso, né? Sim. Se você pudesse contar pra gente. Na verdade, eu estudei sempre aqui, fiz magistério e fiz contabilidade ao mesmo tempo, que era o que a cidade oferecia. Mas não era o que eu queria fazer, não. Eu queria sair, queria estudar fora, né? Queria fazer uma faculdade. Não tinha condições na época, meus pais também não tinham condições. Então, fiz os 2 cursos aqui. Aí, falei, preciso arrumar um emprego, né? Se eu quiser fazer uma faculdade, eu preciso poder pagar. Eu preciso ter dinheiro para pagar essa faculdade. Aí, comecei a trabalhar num banco em Rio Preto, no Banco Boa Vista. Era um banco que tinha a matriz dele no Rio de Janeiro, um banco de negócios, né? Mas eu consegui o emprego porque não pela minha desenvoltura, porque volto a falar, quando eu fui fazer entrevista eu era muito tímida. Só que a pessoa que estava recrutando viu lá no meu currículo que eu fazia magistério, né? E ele pensou, uma professora, deve saber falar bem, escrever bem. Ele pensou. E aí viu que eu fazia técnico em contabilidade, ele imaginou que eu tinha facilidade com os números. Também foi coisa da cabeça dele. E com isso, embora eu não era muito ágil para digitar, né, que naquela época datilografar a gente falava, eu fui contratada. E fui superando a minha timidez, né, e fui trabalhando e entrei como escriturária. Aí eu já virei assistente de gerente e quando eu saí do banco, eu me casei, eu já era gerente de captação de recursos. Mas, porque eu sempre fui muito dedicada. Sempre o que eu fazia bem feito, eu fazia com dedicação mesmo, né? Então, consegui. Aí, comecei a fazer faculdade de Direito em Rio Preto, pagando com o meu salário. E aí me casei. Aí me casei, o Zé Luiz assumiu a prefeitura, e eu auxiliei na prefeitura, na área, né, de desenvolvimento social, e aí tive os 3 filhos, e foi tudo uma loucura. E eu não gostava de política. Acha? Sim. Quando eu me casei, e o Zé, tipo assim, como eles falam, não parava em casa. Cada hora estava num evento, numa situação, eu não gostava daquilo, sabe? E muita gente, uma movimentação e tal. Aí eu fui entender que não é que eu não gostava, eu não conhecia aquilo, né?
Aí eu pensei assim, eu não vou dar conta desse mandato, desse casamento, de tudo isso. Eu vou ter que me envolver mais com ele para entender melhor o que é o dia a dia dele, porque ou eu me incluo, eu, né, tento participar, ou não vai dar certo. E aí comecei a me envolver. Envolvi tanto que, aí após o terceiro mandato dele, houve uma situação que ele disse assim, que eu disse para ele, falei, Zé, nós vamos apoiar alguém, a nossa cidade está precisando, né, de um bom governante, está precisando de alguém. E o Zé disse que não era o momento para ele, que ele já tinha sido 3 vezes prefeito, e que ele não ia apoiar ninguém, porque a questão de apoiar é muito difícil, né? Você dá a sua palavra, você fala assim, não, vote em fulano que eu garanto. E a gente, é difícil a gente garantir a gente mesmo, né? Imagine Garantir os uma outra outros. pessoa, É difícil, né? não é? Daí aí ele disse assim para mim, não, eu não vou apoiar ninguém. Eu teria que ser alguém que eu conhecesse muito, alguém que eu confiasse muito, e isso é difícil e tal. Aí eu fiz uma pesquisa. Eu tinha feito um curso de marketing recentemente e contratei uma pesquisa para ver se o pessoal me via como... Porque eu sabia que eles me viam como mãezona, porque eu era do social, aquele tipo a mãe que tudo socorre. Isso eu tinha na cidade, esse carisma, né, essa coisa do social com as pessoas durante o mandato do Zé Luiz. Mas eu não sabia se o pessoal ia me ver como gestora, administradora. Essa era... Aí eu fiz uma pesquisa, contratei uma pesquisa, e o professor Maianelli, na época, falou, não, Gi, analisando aqui, o pessoal vê você firme, vê você alguém que tem condições de cuidar da cidade, que tem condições de administrar. E aí foi aí que tudo começou. Mas nunca me passou pela cabeça, vou ser prefeita. Não. Durante os 3 mandatos do Zé, eu era aquela mulher de prefeito que eu trabalhava. Sim. Subia no caminhão para arrecadar agasalho, eu sempre fui atuante, né? A cidade inteira é testemunha disso. Mas eu nunca fui de pegar o microfone, né? Nos eventos que o Zé tinha, eu batia palma, ajudava a organizar o evento, mas eu nunca ficava lá no palanque, né, ou no palco com o microfone, nunca tive essa... Então, até eu me surpreendo, né, de Tipo ver... assim, mas eu falo assim, os meninos hoje já me conhecem. Quando eu comecei a gravar com ele, não saía. Não saía. Por quê? Por ser tímida. Parece que as palavras enroscavam, não conseguia falar. Aí até que você vai aprendendo, né? Porque... Então, o assunto nosso hoje é timidez, né? Porque pelo visto a gente vai dar certo nisso. Não é isso? E eu, quando eu encontro crianças ou adolescente, às vezes tem algum adolescente que vai pedir estágio para mim lá na prefeitura, né? E às vezes tem aquela dificuldade de falar, às vezes gaguejam, né, para falar, aí eu fico observando, eu falo, esse vai dar bom, né? Porque tem respeito, né? Tá Sim. preocupado com o que vai falar, tá falando com cautela, tal, né? Porque aqueles que chegam já muito sabendo tudo, né? Girando a cadeira, né? Mascando seu chiclete, todo saidinho, a gente já fica um pouco preocupado, né? Fala assim, não sei não, assim. É uma pessoa mais agitada. E como que é ser uma prefeita? Como que é a sensação, tipo assim, eu lá em casa, eu tenho a maior dificuldade do mundo em administrar a minha casa. Agora, como que é administrar uma cidade? Não é fácil. Você vê que uma dona de casa, eu falo isso porque sou dona de casa também, né? Tenho 3 filhos. Você deixar a casa em ordem e não faltar, todo dia de manhã ter o pó de café na lata, ter o papel higiênico, né, abastecendo os banheiros, você ter lá o arroz para quando você chegar, quiser pôr na panela, você pagar a conta, administrar uma casa mesmo, né, não deixar faltar, organizar, né, para que tudo limpinho, certinho, já é difícil. E uma prefeitura, você imagina, todos os postos de saúde, as unidades de saúde, todas as escolas, né, toda a unidade de saneamento, né, os postos de água e tudo mais, manter a cidade limpa, roçada, sem buraco, e fazer tudo isso com um orçamento difícil, né? Porque quando você tem bastante dinheiro, é igual uma receita, né? Então eu vejo lá, às vezes, bacalhau do Porto, azeite português, não sei o quê, e fala assim, essa receita fica ótima. Claro que vai. Não tem jeito que fica ruim. Tudo coisa boa junto, né? Agora eu quero ver você ser criativo, né? Com poucos ingredientes, ou ingredientes mais modestos, você fazer uma coisa legal, gostosa. E a prefeitura é a mesma coisa. A minha frase lá para todo mundo é o seguinte:
Quem não tem dinheiro tem que ser criativo. Uhum. É praticamente isso, Não né? é isso? Se você tiver dinheiro e for criativo, ótimo. Mas se você não tiver dinheiro, necessariamente você tem que ser criativo. Tanto na roupa, tanto, né, em tudo. Você tem que pensar, bom, o que eu vou fazer? Eu quero fazer isso, mas não tenho. E na prefeitura é isso aí. É você administrar. Cada dia um problema novo, porque o prefeito está ali para isso, para resolver problemas. Senão, não precisaria gastar dinheiro com o prefeito. Não é? Verdade, é. Ah, Gi, mas olha, você viu fulano reclamando disso, reclamando daquilo? É isso mesmo, essa é a dinâmica, né? A população aponta o que está errado, aponta o que não está legal e a gente corre para resolver. Quando depende só da estrutura da gente aqui no município, fica mais fácil, né? A gente cobra aqui e a coisa acontece. Algumas obras não dependem do município, porque, por exemplo, tem uma vicinal que eu estou solicitando aí, ela custa mais de 14 milhões, né? A gente não tem 14 milhões em caixa para fazer obra. Então, depende do quê? Do governo estadual, do governo federal, né? E você tem que estar lá estendendo o chapéu e pedindo. Pede hoje, pede amanhã, pede para o deputado, e pede para o governador, pede para a assessoria, né? Pede. Então, é resolver problemas. Essa é a dinâmica, né? E quando você acha assim, agora eu coloquei isso em ordem, vai aparecer em outro setor ou um outro problema, talvez até no mesmo setor. Meu Deus. O problema nunca acaba, né? Nunca sempre acaba. aparece. E mesmo na vida pessoal, eu já ouvi muito sobre isso, né? Que o segredo não é a gente rezar para não ter problema ou não querer problema. A gente tem que pedir a Deus, assim, nos dê luz para resolver os problemas, Sim. Mas é verdade, essa é a verdade. não é? E tem um outro detalhe ainda, né? Além de tudo que você falou aí, ainda você tem que... vai fazer tal coisa, tem que ser aprovada, né? Não é, eu vou fazer igual você faz na tua casa. Você tem, além de estar com tudo apertado, ainda tem que ter aprovação, né, da Câmara e tal, né? Você não compra do jeito que você quer, porque você tem que ter processo de licitação, você tem um monte de lei para isso. Quando não, você tem que mandar para a Câmara que tem que provar. Então, uma coisa que é importante é você ter uma boa equipe. Se você quiser saber se um prefeito se ele vai ser bom na tua cidade, você olha quem anda com ele. Porque os amigos dele, o pessoal que ele se relaciona, que ele anda com eles, é essa turma provavelmente que ele vai levar para a prefeitura. Então, exatamente. Se você tiver uma boa equipe, mas tem que ser todos letrados, com pós-graduação. Não é isso. Primeira coisa, vê se a equipe, se os amigos desse prefeito, a equipe desse candidato, principalmente do candidato, são pagadores, eles pagam as contas? Ou são caloteiros na cidade? Se eles entrarem na prefeitura, se eles forem caloteiros malandros, eles vão fazer malandragem na prefeitura. Vai. Não tem como ser diferente. É verdade. Né? Então, a primeira coisa é, olha a turma que anda com aquele, ou mesmo um deputado, ele vem aqui na cidade, vem pedir voto e tal. Mas quem é esse deputado? Com quem que ele anda, né? E pela turma que ele anda, você já vai saber quem ele é, né? Porque é quem ele vai arrastar com ele. Então, uma coisa importante é você ter uma boa equipe. Pessoas perfeitas não existe. Então, não vai existir o coordenador de educação perfeito, o coordenador perfeito, não. Se ele for uma pessoa honesta, não desviar o dinheiro do povo, e não, já é um grande ponto. E, a partir daí, uma pessoa que seja dedicada, porque eu falo para eles, hoje tem que buscar. Quando eu era jovem, eu ia pesquisar na Barça. Nunca nem ouviram falar, né? Eu não. Enciclopédia. Eu não. Enciclopédia, a gente ia lá bem. Porque, como eu venho de uma cidade menor que essa daqui, não tinha isso aqui. A gente Barça. ia na biblioteca da cidade pra fazer as pesquisas. Isso, e aí ia lá nas Sim, mas- enciclopédias, né? Hoje não, hoje você está ocupando um cargo, você tem uma dúvida, você entra lá na internet, você vai lá no Google, vê isso, vê aquilo, vê como que a cidade vizinha fez, como que o outro fez uma situação dessa, hoje está mais fácil, né? Porque copiar, eu sempre falo isso, copiar, eu acho gênio copiar o que é bom, copiar o que deu certo, top, não tem vergonha nenhuma em copiar, não é? Então, você tendo uma boa equipe, com uma boa intenção, honesta e que busque alternativas, busque conhecimento, você vai tocando e a cidade vai embora. É verdade. Vai que vai, né? Não é isso? E nesse... Todo esse tempo que você pensou em desistir, parar com tudo, falar, não vou fazer mais isso. Várias vezes. Um monte. Ai, deve ser uma dor de cabeça atrás da Um outra. monte. Porque hoje eu sou uma pessoa que...
Eu falo que a velhice, a idade, né? Se ela servir só pra gente, para criar ruga, né? E não seria justo. Então, a idade tem a coisa boa que é a experiência, né? O conhecimento. Uma coisa que antes me afligiria muito, hoje a mesma coisa acontece e eu já lido com ela com muito mais tranquilidade. Antes, um comentário maldoso de uma pessoa talvez me afetasse mais. Hoje eu já olho para a pessoa e olho até com um olhar de compaixão. Eu fico vendo, né, o que move a pessoa a fazer lá aquilo, fazer E eu tenho aquilo. essa coisa ruim comigo. Quando alguém fala mal, eu deixava meus vídeos até bloqueados para não ter comentário. Eu não consigo. Eu não entro em política, essas coisas por causa disso. Eu não sou uma pessoa... Se alguém falar mal de mim, eu não durmo. Eu não consigo dormir. Mas isso aí você vai melhorando com o tempo, né? Com a idade, você vai aprendendo. Principalmente se você quiser isso, né? Você tem que buscar isso aí. Porque não pode deixar qualquer coisa te afetar. Eu ouvi uma frase uma vez, uma pessoa bem espiritualizada disse assim para mim, falou, Gia, eu vou te falar uma coisa, quero que você não esqueça. O seu coração não é uma lixeira. E a sua mente não é um terreno baldio. O que significa? No meu coração, eu não vou deixar entrar lixo, porque o meu coração não é uma lixeira. Então, bons sentimentos, né? Sentimento de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de perdão, sentimento, não é? E a minha cabeça não é um terreno baldio. O terreno baldio é aquele que cada um vai lá e joga uma coisa, né? Passa lá, joga aqui. Não. A minha mente não é um terreno baldio para pôr qualquer coisa aqui dentro. Eu ponho aqui dentro aquilo que... Então... Você ouve uma coisa ruim, uma coisa que... Você pede para Deus, não, olha, eu não quero isso para mim, eu não quero isso. E você vai trabalhando isso para você. A ponto que depois, às vezes você ouve alguma coisa desse tipo, você dá risada, às vezes você ignora, às vezes você tem dó da pessoa, porque você vê o que moveu ela. Às vezes é uma pessoa invejosa fazendo aquele comentário, não é? Então... Deixa eu fazer uma perguntinha que tá fora até do nosso roteiro aqui, que veio aqui. Você acha que nem mulheres, né? São mais tranquilas, mas você acha que se o mundo fosse governado por mulher, essas guerraiadas aí não ia ter mais? Não sei, viu? Nós temos uma mulherada também que braba, briguenta, né? Nossa, não é? Nós temos também. Então, eu não acho que é homem, mulher, ou o sexo, eu não acho que seja... Eu acho que é de cada um, né? Tem pessoas que têm um temperamento mais ameno, mais fácil de conversar, analisa as coisas com mais calma, ouve os dois lados, né? São mais criteriosas, né? E tem pessoas que já são mais... Explosivas. E eu conheço mulheres explosivas que agem por impulso sem pensar. Conheço homens explosivos que agem por impulso sem pensar. E da mesma forma que gays, né? Então, eu acho que tem pessoas que são gays e são mais delicadas, mais gentis e mais tal. E tem gays que, né, bravo, nervoso. Então, eu acho que... Eu também tenho esse mesmo pensamento, que varia... Não tem como você definir, porque do mesmo jeito que tem um lado explosivo, tem outro. Entendeu? Eu acho que eu entendi essa questão. A maioria das... Pelo menos a maioria das mulheres... Todas as guerras que eu acho que... ouvir mais, que né? tem ouvir foi homem. Né? As mulheres mais... Pensa mais. Mesmo, eu acho que mesmo explosiva, respira antes de... Sim. Prende em casa com os filhos. É que os homens estão há mais tempo no poder também, né? As mulheres já há alguns anos vêm assumindo cargos de liderança, né? Mas você, há um tempo atrás, para você ver uma mulher liderando uma nação, né? Era mais difícil, né? Tivemos sim, mas poucas. Sim. Então você tem razão. A maioria das guerras, dos problemas que tem aí, a maioria é tudo culpa vossa mesmo. Eu também, por esse lado, é verdade. Entendeu? Agora, assim, você faz parte também da Poti, né? Tem uma sociedade lá. O que é mais difícil? A prefeitura ou a empresa? Olha, eu acompanho muito o Zé, né? Que é o Zé que, embora eu tenha uma parte na sociedade, hoje nós temos uma holding, eu e o Zé, e ele que comanda lá. Eu acho que quando você leva a sério, né? Os dois desafios são bem difíceis, né? Aí você vai falar assim, mas na fábrica, na empresa privada, você faz como você quer. Não, também não.
Principalmente no nosso caso, nós temos sócios, não é? Então, tudo tem que ser discutido com os sócios, tem que ser aprovado, né? As coisas não são feitas assim do jeito que, né, que a gente quer por impulso, né? São analisadas. Você tem que convencer, né, o conselho de que aquilo é a melhor decisão, de que aquilo... Agora, a vantagem na iniciativa privada é que você contrata, você demite com mais facilidade. Na prefeitura você tem as pessoas que são concursadas. E eu infelizmente, já afastei concursado também, já demiti. Mas é algo assim que precisa da colaboração da população, né? Precisa ter a denúncia, ela precisa ser fundamentada, você precisa ter provas. Então, é mais moroso, né? Na hora de comprar, você tem o processo licitatório, que todo mundo pode participar, mas é um tempo para você publicar, documentos que você precisa ter para participar, é mais moroso. E na iniciativa privada, isso aí é um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que como que eu vou te falar? É a mesma coisa. Você não gastar mais do que você ganha, do que você arrecada ou do que você fatura, né, na empresa. Então, você tem que levar com pulso firme, ver o que entra, o que sai, como é que sai. Prefeitura é a mesma coisa, e governo federal, estadual, tudo é a mesma coisa, né? Não gastar mais do que você ganha, do que você arrecada. Tem que ter o planejamento, na verdade, né? Senão... Boa, isso aí. Não dá certo isso. Nesse reboliço todo, e a sua vida pessoal? Como que você... É prefeitura, é empresa, você é mãe, tem as suas coisas... E aí? É uma loucura, porque os homens, eles saem para trabalhar, geralmente, com a roupa dele tudo em ordem, alguém que cuida, se descuidar, cuida até... vai com essa camisa hoje, não põe com essa calça. Você tá achando que eu tô assim, porque... Não é isso? Alguém cuida, alguém zela. Corre atrás. E com as mulheres aí é diferente, porque você que tem que cuidar da sua roupa. E tem um detalhe, o homem toma banho, no máximo ele passa um gelzinho e tá pronto. Nós a gente tem que pensar, como fazer com esse cabelo, né? E passar uma maquiagem, e você tem que fazer as unhas, e você, né? Não é que tem que fazer, mas geralmente são os cuidados que a mulher tem. Então, é mais difícil, sim. Não tem... O Zé Luiz chegava da prefeitura, ele chegava em casa, ele tinha os filhos cuidados, a janta na mesa, estava tudo prontinho e tal. Eu não, eu chego, eu vou resolver a minha vida, eu vou cuidar, né? Sou eu quem faço. Então, eu acho as nossas mulheres, assim, de um modo geral, umas guerreiras, né? Sim. Umas guerreiras. Tem mulher que sai cedinho, trabalha o dia inteiro, às vezes serviço pesado, né? E chega em casa, criança para cuidar, e janta para fazer, e roupa para lavar, e roupa para passar, casa para arrumar. E quando não, a tarefa das crianças atrás, correndo, né? Mãe vê isso, mãe vê aquilo. E quando não, a escola, né? Cobrando da mãe, né? Mais atenção. E a mãe fala assim, que jeito, né? Você tem que arrumar um tempo, essa é a questão. Então, não é fácil, não. É desafiador, né? Ser mulher, ser mãe. Ser mãe. Não é para qualquer um, não. É coisa de... Uma pergunta pessoal minha. Você consegue sair da prefeitura, vai ficar lá o problema da prefeitura. Você não leva para casa ou você acaba levando? Melhorei muito. Isso também, a experiência, a idade faz isso com a gente, né? Que eu sempre busquei isso. Eu era sempre muito intensa, né? Então, eu vivia muitas coisas intensamente. Isso me atrapalhava. E eu sempre busquei, eu sempre quis isso para mim. Eu queria que as coisas não me afetassem tanto, eu busquei isso. E eu queria ter essa facilidade de dizer assim, olha, isso aqui hoje não adianta ficar remoendo, não é? Hoje, agora, fechou tudo, não tem nenhum departamento aberto, nem que eu quiser. Então, eu tenho que deixar, vou descansar, vou pedir a Deus. Amanhã, vou levantar renovada e vou voltar nesse problema, ver. Mas é um exercício que você vai fazendo no dia a dia. E hoje, graças a Deus, melhorei muito nesse sentido. Porque eu vejo, assim, principalmente dentro de casa, é algo que acaba atrapalhando no convívio com a família. Porque a maioria faz isso. Acaba levando os problemas do serviço, tanto da prefeitura quanto qualquer outro serviço. Você acaba levando para dentro de casa, não conseguir afastar. E é algo que você tem que ir trabalhando todos os dias. E mesmo assim, tem dia que não dá. Tem dia que não dá, tem dia que você estoura, você mistura tudo, né? Você fica brava até com quem não né? Mas eu sempre busquei muito isso, entendeu? Então, eu falo para as pessoas, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Negativo. Eu dou maior esparrama com o pessoal lá. Falo, não, eu nasci assim, eu nasci tímida.
E hoje eu Sim. consigo falar, me comunicar, e tô aqui, virei prefeita. Eu era mais brava. Sou um pouco brava ainda. Ainda não posso falar isso. Mas a gente tem que ir, nós temos que buscar no decorrer dessa vida, nós temos que ir melhorando, a gente tem que ir se autolapidando, né? A gente tem que, mas você tem que buscar isso. Porque às vezes a pessoa fica assim, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu funcionário, a culpa é do... Não, aí não dá. Cada um tentar melhorar um pouco, né? E essa coisa de não levar os problemas para casa, você vai tentando. Aí hoje aí você fala, opa, vou me policiar. Eu falei que eu não ia falar disso, né? Aí você começa a pensar naquele problema. Aí você fala, não, deixa eu ver uma bobagem aqui para dar risada, para sair fora daquilo ali. São coisas que você vai fazendo para você se autoajudar, né? Nesse sentido. É verdade. Essa é uma boa dica. É uma boa dica. Pra você não ficar com aquilo na cabeça. Sim. Deixa- Mesmo porque não vai adiantar nada, Não né? mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é o mais difícil mesmo em ser prefeita? Aquilo que você fala, nossa, que você faz, mas se não pudesse fazer, não fazia. O mais difícil é você não conseguir resolver aquilo que... E não estou falando de obras, hein? Eu estou falando quando você vai numa casa e você vê... Naquela casa tem pobreza. Não é fácil, né? Pobreza. Faltar as coisas, faltar o básico. Aí naquela casa tem pobreza e tem deficiência física. Nossa. Aí naquela mesma casa tem, às vezes, deficiência física e deficiência mental. Aí você fala, você olha aquilo, fala, meu Deus, como pode tudo numa mesma família, tantos problemas, tantas dificuldades numa mesma casa? E aí você tem vontade, você gostaria de dar um jeito naquilo. E aí você não consegue, você vai por partes. Bom, o que está precisando, né? Com relação à escola, com relação à creche, com essa deficiência, tendo atendimento. E aí você vai para casa com aquela tristeza daquela situação ali. Isso é muito difícil. Se você não tiver se você não conseguir, né, ter sei lá, uma espiritualidade, alguma coisa, você vai adoecendo. Porque você vai vendo tanta coisa Ruim. que é aquela tristeza e aquela sensação de impotência, porque você vai conseguir melhorar a vida da pessoa. Acho que é para isso que a gente vira prefeito. Mas você não vai resolver totalmente, porque cada um está aqui com seus desafios, com a sua, né? E uma outra coisa muito ruim, né, de ser prefeito é você ver a política, os políticos, a sujeira, as coisas erradas, né, que eu vejo e vocês veem todos os dias. A gente vê na internet, né, evento. É muito difícil você conviver com isso tudo. Não se contaminar e não infartar de nervoso. Porque eu já vi umas coisas aí Não, que eu Jesus... já tinha infartado. Por isso que eu não entro em política. Não é fácil. Só que tem um detalhe. Se a gente não entra, você toda vez que... não tem candidato. É ótimo para os porcaria, né? Fica Aí, fácil aquele que tá lá vai. claro. Abre brecha. Exatamente. É bem por aí. Aquele que tá lá vai. E aquele que tá lá, às vezes, não tem um pingo de responsabilidade. Você quer ver uma coisa? Você quer outra coisa para você ver se um candidato é honesto, se ele vai ser um prefeito honesto? Olha a declaração de bens dele na campanha. O malandro, ele não tem nada no nome dele. Você vê ele para cima e para baixo de carro, você sabe que ele tem casa, você sabe que ele tem Tudo. um comércio. E a hora que ele vai com a declaração de bens, que é obrigatório você fornecer, o malandro é esse aí, que você vê que ele tem a casa, ele tem o carro, ele tem o comércio dele e ele não declara nada. Por que ele não declara nada? Ele põe tudo no nome dos outros? Porque ele está pensando em entrar para roubar. E aí, a hora que ele for condenado, a justiça não tem o que tomar dele, porque ele não tem nada no nome dele. Agora, quando a gente tem as coisas no nome da gente, e a gente tem um nome que a gente honra, eu tenho medo. Eu não quero fazer coisa errada. Eu, Gi, não quero. Por quê? Eu não quero perder meu patrimônio. Eu não quero perder casa, eu não quero perder fábrica, eu não quero perder carro, eu não quero perder apartamento, eu não quero perder as coisas que eu lutei para conseguir. Então, eu não faço errado, eu tenho medo de fazer errado. Não faço, não é isso? É verdade. Quando o cara é malandro, isso nós temos. Entra lá nos nossos candidatos para vereador, prefeitos passados, você vai ver que tem candidato que não tem nada no nome dele. Hoje, deixa eu te falar. E como é que faz, assim, que você falou, para ser prefeito, você tem
faço um relatório. Mas, assim, qualquer um pode se candidatar? Como que funciona, assim? Eu quero ser prefeita. Como é que funciona isso? Você tem que estar filiado a um partido, que é o que esse país exige, né? Que você esteja filiado a um partido, o que é muito ruim, porque às vezes você não vai encontrar aquele partido que você se identifique, um partido 100% honesto, ou de 100% pessoas boas ou bem-intencionadas, né? Porque já que a gente vive num mundo imperfeito, às vezes você... Então, você tem que estar afiliado a um partido. Geralmente, você procura aquele que se identifica. Você é uma pessoa de esquerda, você vai procurar um partido de esquerda. Você é uma pessoa de direita, você vai procurar um partido de direita, né? Já começa daí. O partido que você escolher, o lado, se ele é de esquerda ou de direita, já vai dizer também o lado que você vai ser, né? Durante a sua gestão. Uma vez você tendo mais de 18 anos, você está estando filiado a um partido, você tem o direito... o grupo, o partido vai ter que aprovar a sua candidatura. Não é? Você se coloca como você tem a intenção de ser candidata e o grupo, aquele partido, vai apoiar a sua candidatura, aprovar a sua candidatura. E aí você sai candidato. Eu, pessoalmente, eu não concordo. Sabe por também quê? não. Eu acho assim, para tudo você tem que ter um estudo. Aí entra num cargo desse, talvez a pessoa não sabe nem ler, sabe ler o mínimo, né? Igual o Tiririca, vamos supor. E tá lá. Exatamente. Não, né? Como que tá lá? Para entrar na prefeitura faz um concurso, uma prova, alguma coisa. E aí a pessoa lá entra ali, né? Imagina o Tiririca aqui, prefeita. É estranho, né? Sim. Não, parece brincadeira, mas não é sério isso aí, né? Ó, como eu disse para vocês, eu fiz técnico em contabilidade, magistério, aí fiz a faculdade de Direito, tá? E me casei e tal. Quando eu conversei com o Zé Luiz, se ele ia apoiar na outra eleição alguém, e ele disse que não, eu fiz um curso de pós-graduação em Direito Administrativo na PUC, em São Paulo. Sim. Eu ia todo sábado, entrava na aula, na verdade eu ia na sexta-noite, com ônibus, né? Passava a noite inteira. Direito Administrativo na PUC, fiz. Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse prefeita, eu ia ter que entender de contratos, de licitação. E eu não sabia. Eu não tinha uma... Então, fiz. Aí, fiz... Primeira turma de marketing da FGV em Rio Preto, eu fiz o curso também, né, um MBA de marketing. Isso depois, já me preparando para ser prefeita. E não tinha nem certeza se eu ia ganhar, se ia dar certo ou não. Mas eu já fui me preparar. O que eu sinto falta nos candidatos é isso. Se eu tinha um interesse em ser, eu fui estudar aquilo que eu sabia que eu ia ser necessário durante. Hoje a gente vê alguns meninos, né, algumas meninas que querem ser candidato, só que eles não estudam, eles não vão atrás de saber como é que funciona a engrenagem da prefeitura, como é que funciona o sistema de licitação e contratos, como é que funciona o RH, como é que funciona... Eles ficam aí falando bobagem. Não sabe nem o básico. Isso, e falando, polemizando. Às vezes eles fazem, né, alguns comentários que você fala assim... Ai, meu Deus, que vergonha do Valdir, né? Quer dizer, às vezes um vereador, né? Que está lá ocupando um cargo. Podia o quê? Dar uma olhadinha na lei, né? Na lei orgânica do município. Podia uma olhadinha? Não, teria que ter um pouco de noção, né? Eu acho que é o mínimo, né? O regimento da casa, né? Na Câmara, eles têm que ter. Mas aí não, ficam perdendo tempo com bobagens, falando bobagem. Isso aí desanima um pouco, né? Eu também, eu não quero, porque para mim eu não tenho cabeça para isso. Mas eu acredito que para você ser tanto um prefeito, principalmente um governador também, que mais ainda não é só uma cidade, você tem que ter um conhecimento básico de administração, você tem que saber isso. Aí a pessoa mal terminou a escola, vai lá, você prefeito. Pois é, né? Como é que fica essa candidatura? É difícil. Como é que fica isso? Não, eu não concordo. E você acha que tudo isso valeu a pena? Eu acho que valeu a pena. E porque hoje eu acho isso, que tudo tem um propósito. Eu acho que você não está aqui e não veio para cá por acaso. Mesma forma. Eu acho que você veio ao mundo aqui por algum motivo. Eu acho que todos nós, cada um veio ao mundo aqui por algum motivo. Nós não viemos para passear e ir embora. Acho que a gente veio com algum propósito. Um é um
um propósito, né, de criar um filho, de criar, não, ou veio com o propósito de cuidar daquela mãe até que ela faleça por esses motivos, veio com o propósito de ter uma profissão, ou construir alguma coisa, ou gerir alguma coisa, ou, né, o pastor que vem para o padre que vem, enfim, eu acho que cada um vem, é que a gente quando fala um propósito fica pensando coisas mirabolantes. Não, também. Às vezes não são coisas mirabolantes, né? Mas eu acho que cada um tem o que passar aqui. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, né? E eu acho que, porque a minha história é o seguinte, eu comecei a namorar o Zé Luiz num acidente, eu sofri um acidente de carro Meu Deus. violento, faleceram 2 pessoas do outro carro, eu fiquei 4 meses sem andar, né? Foi muito... E nesse acidente, o Zé Luiz me deu carona para fazer minhas provas na faculdade de Direito, e aí a gente foi se aproximando, aí ele foi candidato a prefeito, que eu não tinha, não tinha nada disso, e aí nós casamos, ele virou prefeito e nasceram os filhos. Sabe quando vai, né? Não foi nada planejado. Foi caminhando assim. Então eu acho que a gente tinha que passar por tudo isso, né? E eu penso que é muito bom quando a gente consegue transformar a vida das pessoas, né? Seja de um amigo seu, seja de um parente, seja de um filho, ou seja de várias pessoas. E eu penso que eu consegui, e estou conseguindo ajudar muita gente, né? Sim, E, verdade. e isso é muito gratificante. Propósito de vida. Agora fala pra gente, você viu que agora chegou o tal da IA, essa coiseira aí. Você acha que isso aí pode interferir no meio da administração pública? Tipo, um dia não ter mais prefeita, vai ser um programa, alguém só vai estar lá para controlar o programa? Ou se não tem... Eu não sei, eu acho que hoje vem para ajudar. Eu vejo quase tudo na prefeitura passa pelo jurídico, tem que passar pelo advogado, quase tudo não se faz quase nada sem ter essa autorização. E hoje, e eu sempre peço um parecer, alguma coisa, uma orientação, hoje a turminha com essa IA, eles estão vindo, às vezes vem o pessoal da engenharia, e vem com uma redação, porque engenheiro é mais números, né? Aham. Aí vem lá com uma redação e eu falo, puxa vida, nossa, foi a doutora que fez? Não, lancei lá as coordenadas e tal, e o programa que fez. Me deu pronto. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que vem para somar, né? Para a gente... Quando foi criado o avião, não foi para soltar bomba. Foi para facilitar o carregar deslocamento. Aí o homem é que foi lá e pôs o avião para soltar bomba. Usou da forma errada. Então eu acho que as ferramentas, as coisas, a evolução acontece para o bem do homem, né? Agora, vai de como a gente usa. Se a gente usa as redes sociais, é uma coisa maravilhosa, interativa, né? Abriu a mente, expandiu o conhecimento, né? Fantástico. Agora, se a pessoa usa com má fé, usa de forma inadequada, tal, não é culpa da internet, né? Ou das redes sociais, é da pessoa, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem somar, ela vem ajudar. Eu penso de um modo positivo. E, por exemplo, sai roçando, catando lixo, os funcionários vão lá, abaixam, cata a sacolinha, perde um tempo fazendo aquilo. Se ninguém de nós jogássemos nada no chão, aquela turminha não precisaria estar lá fazendo aquilo. É verdade. Elas poderiam estar fazendo uma outra coisa mais produtiva para a cidade, não é? E, finalizando, então, eu acho que se as pessoas forem evoluindo, se os mecanismos forem evoluindo, eu penso que cada vez vai ficar menos coisa para o prefeito, né? Ou para os políticos. E que eu acho que seria fantástico, né? Porque a gente não gosta, né? Eu sou prefeito, mas nós não gostamos de político. Gosta? Quem gosta de político? Não é fácil, não. Não é fácil. E quais são teus planos para o futuro? Você tem algum que você pode estar falando? Ou... Não tenho. O meu é cuidar da prefeitura, terminar. Eu estou no 4º mandato, né? Eu olho lá, quando eu estou entrando ou saindo da prefeitura, eu olho aquela parede, vejo 4 fotos minhas lá. Eu mesma fico assim, meu Deus, né? Não acredito que eu estou no 4º mandato. Então, eu espero, assim, até hoje, né? Eu
nunca deixei dívidas, todas as minhas contas sempre aprovadas ao final de cada mandato. Tenho orgulho disso, né? Imagino que meus filhos também tenham, né? Então, o meu objetivo é concluir esse mandato da melhor forma possível, dentro né, do que eu possa fazer de melhor para a cidade. Eu tenho uma gratidão eterna, né, pela população, que são os loucos, né? Porque votaram em mim uma vez, votaram 2, votaram 3, votaram 4 vezes, pensa bem. Não é? São os loucos, né? Ah, e se votou porque tá sendo bom, né? Se Exatamente. estivesse sendo ruim, não votava. Obrigada. Não votava, isso é verdade. E isso que eu não sou daqui. Não era, né? Não era. Deixa eu falar direito. Agora eu sou daqui. Antes eu não era. Né? Mas... Eu lembro de você dele quando era... Você ia lá no trailer do meu pai lá comer lanche, cachorro quente. Olha aí, tá vendo? Que memória, hein? Numa cidade pequena, é isso, né? Eu, por exemplo, aqui, quando alguém vem falar de alguém, eu sempre falo assim, é neto da fulana, é filho de ciclana, né? Porque eu conheço quase todo mundo na cidade, né? As pessoas que vieram de fora, mas que já estão há algum tempo aqui, a gente acaba conhecendo também. E a gente conhecendo as pessoas, eu acho que fica mais fácil para a gente administrar. Porque, por exemplo, quando alguém vem falar de uma situação, eu falo assim, mas você conhece a mãe? Você conhece as dificuldades? Você conhece como aquela criança foi criada? Você sabe que ali na casa o pai tem problema X, a mãe... Né? Então, eu acho que o que me mantém conectada com a população de Potirendaba é isso, que eu tenho um vínculo com eles. Eu conheço, eu sei quem são, e eles têm proximidade comigo. O que você mais escuta que os funcionários não gostam eles falam assim, a população fala assim, eu vou contar pra Gi, viu? Aí, às vezes, os funcionários falam, mas não vai contar pra Gi? Mas é a população, aquela coisa, eu vou contar pra Gi que ela vai me defender. Eu vou contar pra Gi que ela não tá sabendo disso, ela vai resolver. Eu vou contar pra... olha que responsabilidade que a gente tem, né? Mas aí é bom, né? Aí ninguém faz nada errado. Não é? Se você tá fazendo, tem gente olhando. Deixa eu fazer uma pergunta que veio na minha cabeça agora. Quando você sai da prefeitura, acabou o meu mandato. Aí você fez alguma coisa ali, uma obra, sei lá, algum legado teu. Aí você vê o outro vir e corroer aquilo lá. Eu ia falar uma coisa que não pode falar, né? O que você sente? Você sente, fala, vontade de pegar, você fala, trabalho que deu pra mim fazer, ele vai lá destruir, ou sei lá. Dá essa sensação ou não? É muito triste. E o prefeito, nessa hora, né, o cidadão que faz isso, ele mostra o quanto ele é incompetente, né? Porque eu sempre entro, eu reformo as unidades que eu tiver que reformar, eu jamais tiro a placa do antecessor. A placa do outro. O outro prefeito fez, botou a placa dele que ele inaugurou. É claro que a placa dele vai ficar preservada ali. Eu vou ter que entrar e reformar de novo. Por quê? Porque é manutenção. Para isso que existem os prefeitos. Cada um entra, não é porque um pintou uma escola uma vez que ninguém mais vai pintar, né? Vai sujar, vai descascar, vai ter infiltração, vai ter alguma coisa. Então, cada prefeito que entra tem que fazer a manutenção. Vai pintar a rodoviária, vai pintar a escola, vai pintar o posto de saúde. Só que aquilo que foi feito pelo outro prefeito, foi o outro que fez. Do seu lado ou não, seu amigo ou não, você goste dele ou não, tem que ser respeitado. E, principalmente, respeitado o dinheiro público, né? Que aquilo foi feito com dinheiro do povo. Então, eu falo que a primeira coisa que se um dia, né, não sei como vai ser o futuro, se entrar um adversário meu, a primeira coisa que ele vai fazer, gravem aí. Ele vai tirar as minhas 4 fotos da galeria e vai tentar juntar tudo em um só. Porque vai doer para ele os 4. Mas por quê? Não devia doer. Ele devia olhar e falar assim, ela ficou 4? Eu vou ficar também. Vou trabalhar bonito nessa gestão, vou ser reeleito, depois não é isso? Mas eles não pensam assim, né? Eles pensam, entra com a inveja do outro, querendo acabar com o que o outro fez. O que eu acho também que é uma bobagem isso aí, porque vai gastar o dinheiro público, o povo vai ver que ele está fazendo errado e não tem credibilidade, e a história está ali, o que cada um fez está lá, está registrado, né? Ninguém tira isso, né? Ninguém tira. Não é? Gostando ou não, tá lá. Né? Eu sempre falo, faça o seu trabalho, mostre o que você é bom, mostre as suas qualidades, né? Gi, mas você pode ser candidato sem ter dinheiro. Não pode. Claro que pode, um monte de gente já se elegeu. Eu nunca comprei um voto em Potirendaba. Nunca.
Aliás, eu acho isso, vou falar uma palavra pesada aqui, mas é para poder o pessoal sentir. Eu acho isso uma prostituição. Alguém tem que votar em mim porque acha que eu sou boa, porque acredita em mim. Se eu tiver que comprar um voto, é porque eu não sou boa bastante, é porque eu não sirvo. É como uma pessoa que precisa, né, de ter comprar, porque ele não consegue conquistar ninguém. É né, verdade. Não faz Praticamente sentido? isso, é. Então, eu nunca aceitei isso aí, nunca. Aí se alguém Sou vir orgulhosa bastante querer pra me isso. comprar, eu já falo, isso aí não vale. Tá querendo comprar? Já, Sim, né? claro. É. De jeito nenhum. E qual que é o seu conselho para uma pessoa que lá no futuro queira aspirar a ser um prefeito, uma prefeita? Qual que é o conselho que você daria para uma pessoa assim? Estude, se prepare. Não precisa fazer um MBA, não precisa fazer uma pós-graduação, não. Leia, leia. Leia o que acontece, leia o que acontece nas cidades, leia o escândalo, por que aquilo aconteceu, como que aconteceu. Leia as coisas boas de uma cidade, né, ou do teu país. Acompanhe os acontecimentos, se informe do que está acontecendo. Se você está saindo para ser candidato a alguma coisa, é porque é para servir pessoas. Ou você vai servir como vereador, ou como deputado, ou como prefeito, como governador, não é? Então, tentar ter uma sintonia com... Eu acredito muito em Deus, eu acho que isso é uma forma da gente ter o lado humano, né? O lado mais... Você tem que ter, né? Então, participe de situações, participe da escola do seu filho, participe das atividades da sua família, participe do grupo, do bairro, da sua igreja, participe na sua empresa, né, de alguma promoção, de ajuda, né, às pessoas, de campanhas, né? Uma visita que você faz, mostre que você tem carinho pelas pessoas, que você está preocupado. Então, eu vejo, assim, às vezes, algumas pessoas com pretensão. Cadê a proximidade dele com o ser humano, né? Vai fazer uma visita, mas eu não tenho nada para levar. Leve o seu olhar, ouça a pessoa, dê um beijo, dê um abraço, né? É tão bonito isso, né? E dá para... É possível, viu, gente? É possível. Vocês viram quantos deputados ganharam só com as redes sociais, defendendo as ideias, defendendo o que eles acreditam, né? Eu tenho certeza que o Nicolas Ferreira não saiu viajando aí, comprando voto de casa em casa, batendo palma e prometendo emprego, não é? Mas é verdade, isso aí. Você falou dele, ele é inteligente, esse rapaz, hein? Sim. Novinho, né? Sim. E bem intencionado, você vê verdade nos olhos dele, né? E aí você vê que tem família, que respeita a família, que, né, filho... São várias coisas que você vai observando na pessoa, né? Lá atrás, como que foi a vida dele até chegar ali, né? Se era um malandro, não era. E às vezes também, não estou querendo dizer que as pessoas não podem encontrar o caminho. Você se perdeu lá atrás, não tem problema nenhum. Quem que nunca errou, né? E aí você se ajustou, encontrou a rota. Perfeito. Gi, então mais uma vez a gente agradece aqui você ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu sei que você tem 1 bilhão de coisas aí para fazer, importante. E você pegou um tempinho para vir aqui, né, dar essa moral para nós, né? E a gente tem uma lembrancinha para você. É simples, sei, mas é de coração. Olha aí. Muito. De coração para você. Muito. É bem simplesinho, mas é para você não esquecer de nós. Que legal, gente. Nossa. Vou abrir aqui? Fica à vontade. Você que sabe. Nossa, muito legal, que lindo. Não esquecer da gente. Não tem jeito. Quero agradecer, viu, a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer o carinho de vocês. Tudo personalizado, gente. Olha e morram. Muito. Morram de inveja. Vamos ver. Esse aqui é chique, hein? Esse é pra você tomar uns goró pra desestressar. Tomar um suco. Tomar um suco. E aqui... É uma folhinha. Que legal. Muito bom. Eita. Olha aí. Muito legal. Obrigada, viu, gente? Obrigado de coração. Obrigada pelo convite, porque ninguém quer convidar político, não. Ninguém tem paciência com político, né? As conversas de político geralmente é muito chata, né? Sabe, então, agradeço. Eu falo para todo mundo que a gente convida, que a gente chama para vir aqui, pessoas que têm história.
Que nem você começou lá embaixo, que nem você veio crescendo, olha onde chegou. Só Deus sabe, né, o que pode ainda alcançar mais pra frente. Mas olha a história de vida que você tem. E a gente quer isso aqui. Histórias bonitas que Motivam as pessoas. vai motivar as pessoas a ser melhor, a mudar esse país nosso, né? Igual a sua, assim. Então, de coração mesmo, a gente agradece. A gente tá muito feliz, né, de ter chegado no patamar que a gente tá. A gente é pequena ainda, sabe? Não, puxa, Mas assim, um orgulho. para uma mesmo. cidade pequena igual, né, a nossa, né, que é Sim. pequena, é difícil chegar num ponto assim. A gente consegue ir mais longe com histórias igual a tua e de outras pessoas que vieram e vão vir aqui ainda. De coração nosso aqui, obrigado, viu? Vocês são um show de simpatia. E sabe uma coisa que é legal? Eu acho que é por isso que vocês, né, chegaram já onde chegaram. Porque vocês são autênticos. Não é aquela coisa ensaiada, frescalhada, cheia de, né? Vocês são vocês. A gente vê nos olhos de vocês, na forma de vocês falarem. Muito gostoso. Eu me identifico muito com isso. Gosto muito disso. Isso a gente, a maioria das nossas entrevistas aqui é assim. A gente nós não é repórter. Então nós faz a pergunta que a gente gosta, velho. Várias perguntas me vêm na cabeça na hora aqui, a gente faz. E tenta agradar, assim. E graças a Deus tá dando certo. Falando errado, derrubando copo em convidado. Aqui, Não, um dia não acontece, não. um dia eu derrubei um copo no convidado Derrubou aqui. o copo na pessoa. Não, mas eu gosto assim, a minha equipe, quando eu vou para... Agora eles não fazem mais, desistiram. Mas quando tinha alguma solenidade, ou ia para alguma entrevista, eles preparavam alguma coisa para mim. Aí, a hora que chegava na hora, eu não falava nada daquilo. Eu falava aquilo que vinha, do jeito... Aí eles desistiram, eles falaram assim... Aí eu falo, vocês prepararam alguma coisa para hoje? Não, né? Porque não adianta, você não segue nada do que a gente coloca. Então, eu gosto, entendi. como vocês, eu gosto disso. Eu gosto da espontaneidade, das coisas, né? E eu espero, do fundo do meu coração mesmo, eu espero que inspire outras pessoas, sabe? Que a gente tenha pessoas boas falando, se posicionando, né? E também como candidatos, né? Nós não podemos desistir, né? Então, que pessoas boas acreditem. E não precisa ser rica, não precisa ter estudos não sei o quê, não precisa ter boa vontade, precisa correr atrás, né? Sim. Então, que Deus, assim, inspire que outras pessoas saiam incentivadas, saiam motivadas para... Tenho certeza. O nosso alcance vai longe. Muita gente, né, Jenny, de longe fala, nossa... Um dia nós estava lá em Balneário Camboriú, eu gosto de falar isso pros outros. Eu estava lá em Balneário Camboriú, uma pessoa parou assim e falou, eu ouvi você. Olha que legal, você acha? Então, assim, uma cidade igual a nossa pequena, né, a gente está levando o nome longe. Levando o nome longe. Longe. Até para outros países, viu, Gi? Já tem Eu acredito pessoas sim. que assistem, que aparecem pra gente, né, da onde Da onde o pessoal vê. Que legal. E a gente tá aí batalhando, levando, mas graças a pessoas igual você que topa, né? Você poderia falar, não, eu vou ir num canalzinho desse e vem aqui Não. com o maior carinho, dá tua história pra gente aí. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.